Eita, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado a Deus por mais uma rica oportunidade. Hoje é dia 27, sábado, né? Sábado 27 de maio de 2021. Deus preparou esse banquete agora aqui. Não foi, irmão? Foi. Diácono José Alberto. Glória a aqui. Deus. E um tema muito importante aí, compartilha. Tá dando problema aqui, é assim mesmo. Um tema muito importante que vai ser pregado hoje aqui para a honra e glória de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Meu amado Diácono José Alberto, a paz do Senhor, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Tá com um probleminha aqui. Negócio de dar luz aqui, mas vai ser ajeitado. Aí, Glória a glória a Deus. Deus, aleluia. Meus queridos, meus amados, muito obrigado, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu não quero mais falar para não tomar tempo, porque Deus vai usar poderosamente o Diácono José Alberto. Deixa Deus Glória te a usar, Deus. meu irmão. Amém. Deixa Deus te usar, profeta da graça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. O tema dessa pregação hoje, querido, Jesus era um desigrejado? Eita glória, o assunto é bom, hein? Eita, quantos desigrejados tem na face da terra? Tem Quando muito, eu falo igreja, querido, se tratando das quatro paredes, né? Se tratando das quatro paredes. Igreja é eu e você. É verdade. Não é verdade? Glória a Deus. Somos a igreja, o templo de carne. Nós temos que nos alertar para isso aí. Nós somos o templo de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o templo de pedra já não existe. Você sabia que mais de 2000 anos, Josias, os judeus estão desigrejados? É verdade. Você sabia? Ele adora lá no muro lá de... Quando estão adorando Deus, aonde? No muro da lamentação. É verdade. Mas eles estão com o que lá, Josias? Com a palavra. Com a palavra. Então lá na Bíblia. Mas mais de 2000 anos que a casa do tesouro e o templo caiu. E Israel está lá mais de 2000 anos sem templo. Adorando a Deus sem templo. Agora chega aquela questão, né, Josias? Quando Jesus estava lá no poço de Jacó. E aquela mulher veio, né? E Jesus, e ela... A mulher samaritana. E na questão de adoração, ela disse: Senhor, é aqui neste monte que devemos adorar a Deus? E vocês judeus, dizem que o lugar certo de adorar é onde? Em Jerusalém? Olha, que foi que Jesus deu a resposta? Qual foi a resposta de Jesus, Josias? Mulher, tu crê que nem aqui nesse monte e nem mais em Jerusalém adorarei mais o Pai? Porque vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Olha que foi que Jesus disse. Onde é que Jesus estava nesse momento? Jesus estava dentro do templo? Jesus estava no templo ou estava onde? Jesus estava fazendo o quê? Pregando para uma mulher no poço de Jacó. E a mulher disse: é aqui nesse monte? E vocês dizem que em Jerusalém é o lugar certo de adorar a Deus? Jesus disse: mulher, crê que chegará a hora, já chegou, que nem aqui nesse monte e nem mais em Jerusalém adorarei mais o Pai. Quem estava dizendo isso? Jesus. E Jesus profetizou quantas vezes a queda do templo, Josias? Por 3 vezes. 3 vezes na palavra de Deus. Jesus profetizou isso. Está no livro de Mateus, no livro de Lucas, né? Louvado seja o número 24 de Mateus, 21 de Lucas, versículos 5 e 6. Jesus profetiza a queda do templo. Louvado seja o nome do Senhor, a casa do tesouro. Agora, por que Jesus profetizou a queda do templo? Por quê? Porque Jesus profetizou a queda do templo de Salomão, a casa do tesouro. Por que, Josias? Aí a gente vai questionar, querido. O que a gente tem dito aqui. Para quê? Para que não existisse mais aquela questão de estar debaixo daquele jugo e daquele fardo que se chama lei. Lei de quê? Lei de Moisés. De Moisés, querido. A lei de Moisés. A lei de Moisés. Aquilo que era um jugo, era um fardo nas costas dos judeus. Então Jesus, ele veio tirar das costas dos judeus um jugo e um fardo.
Aquele negócio que era costumeiro, uma coisa costumeira, aquele já vem quando esse povo entrou, quando saiu do Egito para entrar em Canaã, o povo ficaram debaixo de quê? Ficaram debaixo de mandamento, ficaram debaixo de leis, né? E o povo tinha ali que cumprir com aqueles requisitos, né? A questão do quê? De ano em ano levar os dízimos daquilo que ele plantava, daquilo que ele criavam, né? Daquilo que ele... E assim levar assim para onde? Para o templo, para dar lá aos levitas, né? Que não tinha herança entre eles, para a viúva, para os órfãos, estrangeiros e o pobre. Isso era para o dízimo. Tinha aquela questão também, querido, a questão da circuncisão. Que toda mulher, olha, que dava luz aos seus filhos, tinha que levar lá para o templo, para quê? Para fazer a circuncisão. Para fazer a circuncisão, todo recém-nascido. Então isso era o quê? Isso era uma coisa costumeira, era um evento. E desde quando isso veio, meu irmão? E a questão do sacrifício de animais, José, que o sacerdote tinha que fazer o sacrifício, matar o animal pelo pecado do povo. Era isso? E fazia ali para quê? Porque o trabalho do sacerdote, o dever do sacerdote, as obrigações do sacerdote era passar a lei de Deus para o povo, prestar o sacrifício pelo povo e interceder pelo povo. 3 coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso era uma coisa costumeira. Mas isso apontava para quem? Apontava para Cristo. Apontava para Cristo. A questão dos guardas do sábado, que Jesus também aboliu a guarda do sábado. Jesus disse, está aqui, quem é maior do que o sábado? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus dizendo, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, a questão das festas judaicas, tudo isso teria que acabar. Tudo isso teria que acabar. E como é que acabaria, Josias? Com a queda? Do templo. Com a queda do templo. A queda do templo de Salomão. A casa do tesouro teria que vir ao chão. Aí tá aí o judeu, mais de 2000 anos, desagrejado. Desengrejado, querido. Sem templo. Sem templo. Quem foi o primeiro desengrejado pela Bíblia, meu amado? Primeiro desengrejado foi Deus. Deus é o desengrejado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Quem disse isso? Salomão. Habitaria Deus na terra? Nem o céu dos céus te pode te conter, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Aí, Atos dos Apóstolos, Josias, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, vê que foi que Estevão disse, e por Estevão ter dito isso, Estevão era um desengrejado, Estevão não estava indo mais para o templo mais não. Aí depois que Estevão aceitou Jesus, meu filho, todos os judeus que aceitavam Jesus não iam mais para o templo mais não, querido. Não ia mais para o templo de Salomão, para quê? Para quê? Para viver debaixo do dízimo? Viver debaixo da circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica? Não, Jesus estava tirando o povo de lá. Eita, era tão desengrejado, mas desengrejado, como diz o povo aí, né? Mas desengrejado, querido, igreja, é eu e você, amado. Templo, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Vai, 4 paredes não, é. Atos 7 e 48 diz assim, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem, como diz o profeta. Ô, glória! Quem disse o profeta? O profeta! Eita, Jesus! Ô, meu querido, quem desengrejou Jesus? Jesus era desengrejado, Jesus, o Salvador. Quem desengrejou ele? A própria liderança de Israel. De Israel, o saduceu. Por quê? Porque a casa dele, a casa de Jesus chega na casa, né? O templo que devia ser uma coisa limpa, uma coisa santa, uma coisa de... Mas estava lá o quê? Os próprios donos da casa lá, que eram os sacerdotes, escribas e fariseus, fazendo o que lá, irmão? No capítulo 23, quando Jesus entra lá, olha, Jesus entrou dentro do templo com os seus discípulos, veja aí, José, no capítulo 24. No capítulo 24 de Mateus, veja aí o que diz a palavra de Deus. Aliás, no capítulo 23 que diga, no capítulo 23, versículo 1. Diga aí, veja aí o que é que diz. Tem crente que fica escandalizado quando a gente diz que Jesus foi desengrejado. Fica escandalizado. Por quê? Fica assistindo o jogo, não lê Bíblia, não examina a Bíblia. A gente tá ao vivo pelo Facebook. Glória a Deus, glória a Jesus. E estamos pelo canal Josinho Dias. Mateus 23, versículo... Mateus 23, versículo 1, veja aí. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardo pesado e é difícil de suportar, e os põe aos ombros dos homens,
Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Pronto, Ei, Jesus olha entrou aí. com seus discípulos no templo, entrou com os discípulos e a multidão. Mas para que Jesus entrou lá? Entrou lá para quê? Para adorar a Deus? Para louvar a Deus? Para quê? Jesus entrou lá simplesmente para detonar. E outra coisa, Detonar, Jesus detonar. nunca foi bem-vindo nos templos. Nos templos, Jesus nunca bem-vindo. foi no templo, Os foi, é verdade. santarrão, as lideranças, chamaram ele de Zé... Expressão demônio de nome de Bezebu. Era, meu Deus. Isso. Misericórdia, é verdade. Misericórdia. Então Jesus, entenda bem como é que é as coisas. O templo de Salomão, meu filho, o templo de Salomão, se você brincar, você for ali com uma caixa de marimbondo, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer quando você mexer com a caixa de marimbondo? Você vai ser mordido. Mordido. Jesus veio mexer com quem? Com a caixa de marimbondo. Quem é? Morrer com os judeus. Fazer o que, irmão? Tirar os judeus de dentro do templo de Salomão, querido. Tirar o povo de dentro do templo de Salomão. Pra quê? Porque Jesus veio tirar ele do jugo e do fardo pesado, como Josias leu aqui. Porque ele estava lá, os fariseus, estavam lá, os sacerdotes que o fariseu, pondo o jugo na cerveja, botando o jugo e um fardo pesado nas costas dos homens, para os homens praticar quando ele não mexia. Então, templo, quatro paredes, só acontece isso aqui. É os homens, pastores, padres, botando o jugo na costa do povo para o povo praticar. No caso da igreja católica, o povo bota aqui o peso da idolatria, da adorar a imagem da escultura. Olha só, que coisa, né? É uma religião que tem muitos deuses. Né? Deuses. Tem o cabra de mesmo assim, não, mas é tantas igrejas evangélicas, meu irmão, tanto nome de igreja. Oh, meu Deus do céu, até quando esse pessoal vai tirar esse negócio de igreja da boca? Oh, irmão, existe tanto templo, irmão, tantas quatro paredes aí, irmão. Por que não tira o nome de igreja? Porque a Bíblia diz que no Velho Testamento não existia nome igreja, e nome igreja nunca existiu. Existiu templo, sinagoga, existe mesquita, essas coisas, essa questão, se tratando das quatro paredes, querido. Se tratando das quatro paredes. Quando foi que realmente recebeu o título de igreja? Foi quando? Foi quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Minha igreja, Jesus dizendo. Ser humano, né? O ser humano em pessoa. Eu, Josias, os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A igreja em si, uma reunião de igreja. Aí tá, uma assembleia. Assembleia é quando a gente se reúne para se tratar de alguma coisa, né? Tem assembleia legislativa, assembleia de Senado, sei que tem mais lá, assembleia de Deus, tem isso. É quando as pessoas se reúnem para resolver alguma questão. Então, a assembleia de Deus para se reunir para quê? Para louvar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Paulo disse: quando se ajuntar em algum lugar que haja louvores, cantos espirituais, haja salmos. Então, isso aí, irmão, é a reunião da igreja. Reunião da igreja, mas não se tratando de quatro paredes, essa questão de paredes. Deus disse: não habito em templo feito mão de homem. Quem disse isso? Estevão, por dizer isso, foi apedrejado. E agora? Aí, meus irmãos, por quê? Porque simplesmente ele não estava mais indo ao templo mais não. Ah, rapaz, Jesus está vendo. E a igreja que Jesus vem buscar, a igreja que o Salvador vem buscar, é a igreja fora das quatro paredes. Não é a igreja fraca da igreja, é a igreja fora das quatro paredes. Jesus estava onde? Eu e você. Né? Vou dizer, José. E ele não foi, Jesus não foi bem-vindo nas igrejas, né? Nos templos. Até José está dizendo igreja aqui. É templo, José. O templo feito por aquela época é o costume, meu Jesus. Meu Jesus Cristo. Meu Senhor da glória. Aí tá aí. Quem foi que fez o templo? Quem foi? Salomão. Mas quem, amando de quem? Amando de Davi. Porque Davi, porque a arca de Deus viveu todo o tempo debaixo de cortina, de tenda. Debaixo de tenda. Esse povo quando saiu do Egito, né? Até chegar em Canaã, a arca estaria debaixo de tenda. Quando Davi edificou uma casa para ele, fez a moradia dele, aí ele disse: não, rapaz, tá lá a arca de Deus morando em tenda e eu morando em casa de cedro. Bonito aí, não, vou fazer um templo, vou fazer uma casa. Então ele botou, não foi no coração dele. Não foi Deus chegou para ele e disse: Davi, faça um templo para mim, Davi. Faça uma casa para mim. Não, isso partiu de quem? Partiu de quem? De Deus ou do homem? Do homem. Partiu do homem, então partiu de Davi. Davi sentiu o desejo de edificar uma casa para botar a arca dentro. A arca, meu querido. Ele para botar a arca dentro. Então Salomão foi quem edificou o templo. Mas Salomão foi sábio. Porque Salomão disse: olha, nem o céu habitaria Deus na terra.
nem o céu do céu pode te conter, Senhor, quanto mais da casa que eu edifiquei. Então, Salomão estava concordando inteiramente com o pai dele, com o pai. Por quê? Porque a arca, o templo foi feito para pôr a arca, mas o templo sem a arca não é nada. O templo não é nada sem a arca, querido. O que é que tinha dentro da arca? O que é que vale? É o templo ou é a arca? O que é que te vale? O templo ou a arca? E aí, José? O que é que vale? O templo ou a arca? A arca. A arca? Por quê? Porque a arca estava a presença de Deus. E o templo estava o quê? Nada. Então a arca sem o templo não é nada. Não é nada. O que é que tinha dentro do templo, Josias? Os 10 mandamentos, né? A tábua dos 10 mandamentos, o vaso de maná, o que? A vara de Arão. Então estava ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Estava onde? Dentro do templo? Não, estava dentro da arca. Quando o povo levava a arca para ir para a peleja, e para ir para ele tinha que levar a arca, quando saía dentro do templo, o templo ficava vazio, sem Deus. Pronto, sem Deus. E um templo sem Deus é derrota, é desgraça, é isso, é aquilo, né? Então o templo sem a arca, irmão, o templo sem a arca. Então quero dizer para os amigos católicos aqui, vocês, quando o templo foi construído, foi para pôr a arca, não foi para botar imagem de escultura, não. Porque a Bíblia condena, a Êxodo capítulo 20, versículo 1 por diante, não farás para ti imagem de escultura nenhuma semelhança em cima do céu nem na terra. Quando Pedro chega em Éfeso, na cidade de Éfeso, entra dentro do templo lá, está um templo pagão lá, um templo pagão, cheio de imagem. Aí ele viu lá um nome assim, ó, tinha altares para tudo que era Deus lá. Mas ele viu um altar lá e viu um nome assim, ó, ao Deus desconhecido. Aí ele disse mesmo assim, olha, é esse Deus que eu prego. É esse Deus que fez os céus e a terra. É esse Deus que criou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que não habita em templo feito por mão de homem. Não habita em templo feito por mão de homem. Então esse negócio, essa questão de desigrejado, querido, desigrejado, tá aí Israel, mais de 2000 anos sem templo, adorando a Deus aonde? Ar livre, meu filho, ar livre. Se você vê, Jesus disse para aquela mulher, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus secretamente. Então você tem adora a Deus em todo canto que você tiver. Por quê? Porque você é uma igreja. Porque você é um templo. Templo o quê? Morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Desigrejado, irmão, essa palavra desigrejado, Jesus foi um desigrejado. Por quê? Porque ele não tinha igreja. A casa em Jerusalém, de Israel, o templo, ele veio para derrubar. Ele veio para destruir o templo. Ele profetizou a queda do templo. Vamos ver tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja, Josias. Veja aí, Lucas, no capítulo 21, versículo 5 e 6. Veja aí. Veja aí, querido. Olha que coisa. 21, 5 e 6. Isso. 21, 5 e 6. Estava grampeado aqui, eu estou demorando um pouco. 21, 5 e 6 diz assim, meus queridos. Louvado seja Deus. E dizendo alguns a respeito do templo que estava adornada de quê? De formosas pedras preciosa. É coisa linda. Eita, e disse, e quando a estas coisas que vede, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ah, tá vendo? Aproveita o momento. Aproveita, discípulo. Veja essas coisas aí lindas, bonitas aos olhos de vocês. Vai cair, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora, por que o templo vê o chão, querido? No capítulo 23 você vai entender o capítulo todinho. Para você entender o capítulo 24, por que Jesus profetizou a queda do templo? É porque Jesus está lá detonando lá na liderança de Israel. Ó. Ai de vós, escribas e fariseus. Ei, vocês, olha, que entra na casa da viúva e devora o que a viúva tem. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que dá o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Ai de vós, escribas e fariseus, que fecha a porta do reino dos céus aos homens, nem entra nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, vocês limpam o prato por fora, mas por dentro está sujo. Ai de vós, escribas e fariseus,
como Jesus está detonando. Jesus está dentro do templo detonando, querido, detonando na liderança de Israel. Aí quando Jesus sai fora no capítulo 24, é que Jesus disse, no capítulo 24 de Mateus, aí Jesus saiu do templo. Jesus vai saindo do templo. Jesus já vai saindo o desengrejado. Desengrejado vai saindo do templo. Ele não foi bem-vindo nos templos. Não foi bem-vindo. Jesus, o desengrejado, vai saindo. Aí. Eita, vai aí, José. O 24 diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2: Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o templo ia ser derrubado, foi. Quando o templo foi derrubado, 70 anos depois da morte de Cristo. Entenda bem, quando Jesus morreu e ressuscitou, aí a Bíblia diz no capítulo 27 e o versículo 51, o véu se rasgou dentro do templo. Quando o véu se rasgou dentro do templo em dois pedaços de alto a baixo, o que é que se parou ali? O que paralisou ali? O que acabou ali naquele momento? O que foi que Jesus disse? Pai, pronto, tudo está consumado. O véu se rasgou dentro do templo. Já não serve mais dízimo, já não serve mais sacrifício de animais, circuncisão, guarda do sábado, festa judaica, tudo que está ligado à lei de Moisés, Pai. Pronto, o véu se rasgou. Pronto, acabou-se a lei levítica. Acabou-se o sacerdote levítico, querido. Acabou-se. Acabou para quê? Para entrar agora o sacerdote da ordem de Melquisedeque. E Jesus era sacerdote da qual tribo? A tribo de Levi era da onde? Da tribo de quê? De Judá, meu filho. Da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Quando Moisés nunca falou de sacerdote dessa tribo. Então saiu da tribo de Judá. Entendeu? Aí isso vê, o sacerdote, então era para eles ter dado, olha, Jesus veio, aí rasgou o véu. Quando rasgou o véu, dentro do templo de Salomão, meu irmão, podia entrar uma prostituta, podia entrar um pior ladrão, podia entrar qualquer coisa, porque a Bíblia diz que quando o templo estava erguido e vivia o templo em santidade, louvado seja, quando os homens de Deus, quando os sacerdotes viviam em santidade com Deus, que não via oferecendo sacrifício de animal imundo, que não vivia oferecendo sacrifício de animal coxo, cego, porque já nos dias de Jesus o templo já estava o quê? Já estava totalmente sem valor, querido. Já tinha o sacerdote, já tinha profanado o altar de Deus. O sacerdote, escribas e fariseus, naquele momento que Jesus já estava tirando os direitos da viúva, do órfão, do estrangeiro, do pobre. Já estava fazendo isso, já estava fazendo aquilo. E aí botando um jugo e um fardo pesado nas costas dos judeus, para o judeu praticar. Aí Jesus disse, eu vou tirar. Aí no capítulo 27, o versículo 11, né? O capítulo 11 de São Mateus, versículo 28, Jesus dá o grito de liberdade. Jesus dá um grito de liberdade para todos os judeus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus, me diga uma coisa, quando se ajuntaram os sacerdotes, escribas e fariseus e o soldado romano, eles foram buscar Jesus dentro do templo, foi? Onde é que Jesus estava, Josinha? Jesus não estava dentro de Jesus estava dentro do templo? Não estava dentro de 4 paredes. Jesus estava dentro de 4 paredes? Não, Jesus estava onde? Jesus estava no monte. Jesus estava no monte com seus discípulos, orando. No Monte das Oliveiras, Jesus estava orando. Jesus estava dentro do templo? Não, querido, Jesus não estava dentro do templo. Porque dentro do templo Jesus não era bem-vindo. Seus discípulos não eram bem-vindos. Não era bem-vindo. Não era bem-vindo. Porque Jesus era perseguido pela própria liderança de Israel. Os próprios moradores do templo de Salomão, querido. Jesus era perseguido pelos próprios sacerdotes, escribas e fariseus. Então Jesus não tinha. Jesus disse assim, até, olha, o pardal tem ninho, né? Como é que se chama? A raposa tem o seu covil, mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Já pensou? Existia templo e Jesus morando na rua. Jesus sem casa, meu Deus do céu, Jesus sem templo. E o maior templo de Jerusalém, a casa do tesouro lá erguido, mas o dono da casa não poderia entrar lá. Olha que coisa.
Olha só. Aí Jesus disse, mulher, lá no poço de Jacó, tu crê que nem aqui e nem mais em Jerusalém adorarei mais o Pai? Você sabe por que vai acontecer? O que vai acontecer? O templo vai ser caído, vai ser destruído. E os verdadeiros adoradores, mulher, daqui por diante vai começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Pode se levantar presidente, governador, pode se levantar rei, pode se levantar todo mundo para detonar, derrubar as paredes, vai derrubar. Mas ele não vai derrubar a igreja não, gente. Ele não vai derrubar a igreja não. É a carne aqui, templo de carne, meu filho. Eita! Ninguém para no Deus, ninguém para no adorador não, querido. Ninguém para não. Então, como eles não vão conseguir, eles vão conseguir derrubar os templos, vão. Mas ele disse, mas eles continuam pregando Jesus. Eles continuam testificando de Jesus. Mas mesmo com os templos derrubados, as casas derrubadas, os muros derrubados, tudo, mas eles continuam. Mas agora vamos usar o quê? Vamos usar a morte agora. Vamos matar esses crentes. Vamos matar. Você nega Jesus, senhor. Você vai receber o carinho da besta, senhor. Você tem que negar esse Cristo. Você tem que negar esse Cristo. Então é a igreja, meu filho. A igreja é eu e você. Quando se tratar do templo de pedra, meu irmão, não vai, tira essa loucura da tua cabeça, meu filho. O templo não vai salvar ninguém não, meu filho. Vai ficar aí para ser queimado, como está escrito lá no livro de Pedro, 2 Pedro, mas esse mundo está guardado como tesouro para o fogo e para a perdição dos homens ímpios. Vai ser queimado totalmente, todos os elementos construídos pelos homens, essas maiores catedrais, prédios, essas coisas, tudo vai ser queimado pelo fogo, querido. Vai ser queimado pelo fogo. Na vinda de Jesus, que Jesus veio arrebatar o quê? É 4 paredes ou é os corpos? É os corpos. Jesus vai arrebatar os corpos. Estou aqui, Josinha, daqui a pouco, puf! Eita, sumimos! O arrebatamento da igreja, querido. É o arrebatamento da igreja, não é arrebatamento de 4 paredes, não. Ô, irmão, pelo amor de Deus, eu sou irado com essas coisas, querido. Eita, 38 anos de crente, pela misericórdia, salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória. Salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nunca me iludi com esse negócio de templo. Nunca me iludi. Porque tá o judeu aí. O judeu idolatrava o templo. Saía de lá as ordenanças. Para quê? As ordenanças para o povo levar os dízimos de ano em ano. As ordenanças para o povo fazer a circuncisão, as ordenanças para o povo fazer o sacrifício de animais, as ordenanças para guardar o sábado, a festa judaica, essas coisas lá, isso era um jugo, era um fardo nas costas dos judeus, querido. Jesus disse, eu vou tirar das costas dos judeus esse peso, esse fardo, mas com o quê? Com a queda do templo, com a queda do templo da casa do tesouro, o templo de Salomão, a casa do tesouro caiu, não é mais necessário ninguém levar mais dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque tá aí, Israel é um país totalmente desenvolvido, um país que não precisa mais, é um país que nem o Brasil, livre, onde as viúvas são aposentadas, onde fulano é aposentado, os órfãos são acolhidos, fulano é isso, fulano é aquilo. Não existe essa questão de dízimo mais não, querido. Essa questão de transformar o dízimo em dinheiro foi Carlos Magno da Igreja Católica no século IX, no ano 585. Esse cara, esse imperador, esse rei dos Franco veio e transformou o dízimo em dinheiro. Quando lá atrás Jesus derrubou o templo, a casa do tesouro, para que não houvesse mais essas ordenâncias. Jesus quebrou as pernas do judeu, tirou tudo, meu filho. Quebrou tudo. Tá aí o judeu até hoje querendo fazer o terceiro templo. Mas para que ele vai fazer o terceiro templo? Para voltar a fazer novamente os rituais. Querer fazer aquilo que Jesus aboliu, aquilo que Jesus tirou das costas deles, que vão querer fazer de novo. Vão querer a questão Jesus, a questão dos dízimos, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica. Mas esse aí, o templo, meu filho, vão fazer. Mas quando daqui a pouco vai ser tomado, o templo vai ser tomado por quem? Pelo anticristo e o que mais? A besta. Porque a Bíblia diz que a besta vai reinar lá do templo de Deus, do templo de Jerusalém, vai governar o mundo. Aí pronto, ele vai se levantar contra os judeus. A Bíblia diz que lá em Jerusalém vai dar sangue pelo queixo do cavalo, porque é mesmo de judeu morto. Eita, Jesus, a nação se levantando contra Israel. Quem mais, meu irmão? Vai acontecer muitas coisas, meu querido, vai acontecer muitas coisas dentro desse templo, vai. Meu querido Alberto, você, meu querido, que é crente na igreja aí em casa, não é?
Isso não agrada a Deus. Vá se acostumando que tá para acontecer coisa terrível no mundo e Deus vai permitir que todas as igrejas, você que só é templo, Josias, templo. Templo, exato. Acaba esse negócio de igreja. Todos os templos vai ser fechado. Vai ter uma perseguição muito grande e você vai se acostumando a ser um adorador aonde você estiver em casa, porque os templos vão ser, já tem uma lei aí nessa pandemia que já está tudo fechado. Sim ou não? Vá se acostumando porque vai vir uma perseguição terrível contra o povo de Deus. E tem muito aí que só é crente, só é adorador no templo. Em casa não adora, em casa não é crente, na rua não dá paz do seu irmão. Então, meus queridos, vá se acostumando porque tá para acontecer coisas terríveis contra os templos. E Deus nos usa como profeta da graça, como o João Batista da graça, para dizer a você que você busque a Deus, você seja igreja, porque igreja não é quatro paredes, é eu e você. Então, se Jesus passasse hoje por aqui na rua aqui, né, ninguém ia dar paz do Senhor, porque é desigrejado. Jesus não está na igreja. Jesus era desigrejado. Eita, Jesus. Tem irmão escandalizado com essa frase. Jesus não desigrejado. Olha, Jesus, enquanto os judeus estão lá desigrejados, não tem templo, porque Deus não habita em templo feito de mão de homem, como disse o profeta, né? O profeta, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então vá se acostumando, porque os governos, vem aí, o anticristo, a besta, as ordenanças, para acabar com as igrejas, para acabar com a igreja. Olha, até eu, cara. Não, para acabar com os templos, meu irmão, para acabar com os templos. Então quem vai ficar o quê? A igreja de carne, a igreja de carne. Os templos de carne, que tem milhões e milhões de templos de carne. Templo de carne, templo batizado, cheio do Espírito Santo de Deus, como estava Estevão. E quando Estevão estava cheio do Espírito Santo, lá no templo estava lá. Eita, não tinha mais nada lá. Eita, Estevão estava cheio do Espírito Santo, Estevão nem precisava mais de lá. Nem mais lá no templo de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então você veja aí, meu filho, não precisamos mais. Agora veja aí, o que foi que Israel fez no mês passado aí? No mês passado, o que foi que eles fizeram? Toda Israel, todos os judeus se ajuntaram na praça. Ei, foi mais não sei quantos milhões de judeus clamando o que, Rosia? A vinda do Messias. Pedindo a vinda do Messias. Mas não aquele Messias que morreu lá 2000 anos atrás não, viu? Ah não, ele não quer não. Os judeus não querem esse Jesus não. O Jesus que morreu 2000 anos atrás, que ressuscitou entre os mortos. Ei, que começou agora a fazer milagre, maravilha entre eles lá. Não, não é esse Jesus não, ele não quer não. Ele não quer não, ele rejeitar esse Jesus. Então ele não espera esse Jesus não. Ele espera um Messias para restaurar o milênio e para resolver as causas deles aí, o povo, isso aí. Mas que vem o anticristo. O anticristo vai fazer milagre, maravilha, de acordo com o que está escrito no Apocalipse. Ele vai enganar eles. E aí eles vão dizer, não, esse é o Cristo. É o Cristo que a gente realmente estava esperando, né? Porque eles esperavam o Cristo naquele tempo de Herodes, esperavam um Cristo para livrar ele do poder de Roma, mas Jesus veio salvar eles e Roma, veio salvar toda a humanidade. Então eles não entenderam, então crucificaram Jesus. Mas Jesus veio para isso mesmo, um cordeiro imaculado para morrer pela humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não aguarda não, ele não espera não aquele Cristo não. Mas Jesus, nós aguardamos Jesus que há 2000 anos atrás morreu, aleluia, ressuscitou, deu ordem à sua igreja a pregar, aleluia, o evangelho. Aí Paulo diz assim, o mesmo Senhor, aquele mesmo Senhor que subiu, é o mesmo Senhor que vai descer nas nuvens, vai arrebatar a sua igreja. Aleluia, não é quatro paredes não, querido. Quatro paredes é só para que a questão de manter, é só para manter os pastores no seu carrão, os padres no seu carrão, nas suas casas, aquele negócio todo, papapá. Mas seja um salvo na pessoa de Cristo. Anuncie o evangelho em tudo que for lugar, meu querido. Anuncie mesmo o evangelho. E seja um templo cheio do Espírito Santo. Você, e começa agora, crente, começa agora a buscar o batismo do Espírito Santo. Jesus vai batizar você dentro de casa, no banheiro. Jesus vai batizar você dentro do ônibus. Jesus vai batizar você na praça. Jesus vai batizar você no monte. Jesus vai batizar você onde você estiver, porque Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. E João Batista disse, eis aí que batiza com o Espírito Santo. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então peça o batismo com o Espírito Santo. Seja um vaso na mão do Senhor, pregando o evangelho. Não se iluda com essa questão de templo. Por quê? No templo. Por que não se iluda? Porque a Bíblia diz no capítulo 21 de Apocalipse. E o versículo 22, né, Josias?
E nela, na cidade santa onde a gente vai morar, meu querido, olha só que coisa. Diz assim, olha a cidade dela. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pronto, não tem templo. Está dizendo que tem templo aqui, templo de pedra? Está falando templo de pedra? Vai ter Deus amor, não vai ter Deus universal, Deus é amor. Não vai ter Assembleia de Deus, não vai ter nada, vai ter os crentes remidos, os salvos remidos no sangue de Cristo. Aqueles que branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, e estarão lá na glória. Aqueles que estão escritos no seu nome, escrito no livro da vida, louvado seja o nome do Senhor. Boa, mas no templo vai ter sempre esta confusão. Ei, vende tua casa, vende teu carro, ei, traz o teu dinheiro pra cá, tá o teu dinheiro aqui. Aí o pastor disse ao crente que não tiver o seu nome escrito na ata da igreja, para mim, como dizimista, pra mim não vale nada. Você não vale uma pataca furada. Misericórdia. Oh, para que serve o templo? Para que serve o templo? Para pôr um jugo e um fardo nas costas dos homens, para os homens praticar quando eles não mexem o dedo. Estão aí nos aviões deles, estão nos carros deles, salário alto, pensa aí aquele negócio todo. Mas Esaías no capítulo 9, versículo 16, Josias. Eita, glória a Deus, glória a Jesus. Aprenda a adorar a Deus aonde você estiver, querido. Aonde você estiver, não se iluda mais com essa questão de templo, porque os judeus estão mais de 2000 anos sem templo. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Lê o outro, Josias, já não tem mais prazer. Foi Isaías 9 e 16, lê o 17. 16, agora 17. Pelo que o Senhor não se regozijará mas com jovem, seus mancebos, jovem, e não se compadecerá da viúva, dos seus órfãos e da viúva. Pronto, por quê? Por quê, Josias? Porque todos eles são hipócritas. Olha aqui, ó. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que são guiados por eles são devorados. Já não tenho mais prazer no seu jovem, já não tenho prazer nas suas viúvas, nos seus órfãos, porque são tudo hipócritas. Levaram a lavar e celebrar os pastores. Os pastores estão tomando os dízimos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, do pastor aí, fazendo. Estão tirando tudo. Mas estão roubando o quê? Roubando Deus, nos dízimos, nas ofertas. Mas essa questão, meu irmão, acabou com a queda do templo, com a queda da casa do tesouro. Já não existe mais dízimo. Tem muito pastor pregando salvação em cima de dízimo e dinheiro. Não, agora são sauditaços. Esses pastores que pregam. Os velhos sauditaços que ainda não caiu do cavalo. Estão aí obrigando os crentes a viver como judeu. Dá dízimo. Mas Deus já derrubou muito do cavalo. Isso é verdade. Se vendendo, essas coisas. Mas tá aí os judeus. Depois que o templo caiu, a casa do tesouro caiu, mais de 2000 anos, não dá dízimo, não faz circuncisão, sacrifício de animais, essas coisas. Por quê? Porque foi abolido por Cristo. Porque o evangelho teria que partir lá de Jerusalém, um evangelho puro, genuíno, o evangelho da glória, da graça do Senhor Jesus Cristo. Que aí lê Josias, 2 Pedro no capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus, 3:18. 2 Pedro 3:18. Crescei, daí. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim, tanto agora como no dia da eternidade. Eita, glória a Deus. Mas antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Quem é o templo? Lá tem templo? Lá tem templo? Na cidade santa vai ter templo? Não, diz aqui, ó. E nela não vi templo, porque o Senhor, porque o Senhor é o seu templo, o templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro é o templo. Eita, é meio mundo desigrejado lá no céu, meu irmão. Sem templo. Esses caras aí que veio. Quem foi o primeiro desigrejado, irmão? O primeiro desigrejado pela Bíblia, que foi Jesus, o próprio Deus. Porque Salomão disse: habitaria Deus na terra? Nem o céu do céu te pode conter, quanto mais essa casa. Então Deus não habita em templo feito por mão de homem. O desigrejado se chama Deus Todo-Poderoso. Deus poderoso que não habita em templo feito por mão de homem, querido. Não habita em templo feito por mão de homem. Se Deus não habita em templo feito por mão de homem, imagine Deus chegando num templo cheio de imagem de escultura, o povo adorando imagem de escultura. Aí Deus vai no templo e outros templos tá lá pregando dízimo em dinheiro. Eita, Jesus! Os que não é dizimista pro mundo, discriminando. Eita, o templo da maçonaria adorando bode. A maçonaria adorando bode. Misericórdia, Jesus!
Eita, irmão, Jesus Eita, vem buscar o quê? glória. Jesus vem buscar quatro paredes? Não, vem buscar a igreja, A igreja de carne. somos nós, eu e O você. templo preparado, Você é preparai a vós. igreja. Segui a paz com todos e a santificação, sem a a qual qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus, meu Eita, querido. glória. Eita, mensagem pequena, boa, gostosa. Muito Josinha, boa, muito até boa. aqui, tá bom? Tá. Aí agora você já sabe quem é desigrejado. É você que tá na igreja. É você que tá dentro do templo de Salomão. É você, porque Jesus tava tirando o povo de dentro do templo de Salomão para levar para ele. Lá para onde? Levar para um outro, lá para a praia. Porque era meio mundo de gente, era a multidão seguindo Jesus. Eita, Jesus estava lá ensinando o povo não ir mais levadismo, nem fazer circuncisão, nem guarda de sábado, nem festa judaica. Eita, o judeu, o templo caiu, a casa do tesouro caiu há mais de 2000 anos. E os judeus adorando Deus aonde? Aonde? Ar livre, ar livre. Mas Jesus disse para aquela mulher: mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Tu não vê esse templo? Vai cair, caiu. 70 anos na frente, por quem? Pelo general Tito. Eita, foi lá, o romano foi lá e destruiu o templo totalmente. Eita, não tem mais templo, não tem mais, não tem mais, como se a questão, não tem mais, eita Jesus, a arca do concerto, veja, Jeremias, José. Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3. Glória a Deus. Não tem mais templo, também não vai ter arca. Não tem mais arca. Não tem mais arca. Não tem templo, não tem arca. Pronto, glória a Deus. O cara que fizer um templo, botar uma arca lá dentro, merece uma lapada boa. Meu Jesus Cristo. Não precisa mais ter mais isso mais não, irmão. Eita, glória a Deus. 3, capítulo 15. 15, não vai pelo 15, que vai falar dos pastores. Vai, pois, e apregou estas palavras. Capítulo 3, Jeremias capítulo 3, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, e vos que apacente com ciência e com inteligência. Os pastores têm que ser escolhidos por Deus, tem que ter inteligência e na ciência e tudo. Ei. E tem pastor aí que era para deixar o pastorado e ser político, porque ele gosta de dinheiro, não é de ovelha. Ele tem cheiro de dinheiro. E tem pastores aí que não tem nenhum chamado de pastor, tem que estar lá no banco. Tem que ter lá no banco. Ei, oh meu Jesus Cristo, não tem chamado. Vai lá. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dará a arca do concerto do Senhor, nem lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Mas, pronto, não é mais necessário. Não é mais necessário fazer a arca do concerto, nem lembrar dela, nem visitar ela, né? Eita, aí você sabe aí, Edir Macedo fez o templo aí, o terceiro templo, né? Aí, né? Passou por cima das ordenanças de Jesus, porque Jesus veio derrubar o templo para que não houvesse mais o quê? Mais dízimo, circuncisão, sacrifício de negócio, sabe, judaica. Aí a arca não houvesse mais a arca. Aí Edir Macedo fez isso para quê? Para que Edir Macedo fez isso, irmão? Olha, para arrancar do povo, dinheiro, mas ele não sabia disso, coitado. Aí veio irmão Alberto, irmão Josias e outros pregadores que estão pregando aí contra o dízimo, aí esses caras estão agora envergonhados. Tão envergonhados, meu querido. Eita Jesus, meu Jesus. Você lembra aí que Edir Macedo fez a arca e passou saindo de lugar em lugar, aquele negócio todo, entendeu? Estão copiando, né? Se vestiram aí de sacerdote, essas coisas, irmão, quando a palavra de Deus, irmão, isso é apostasia, o tempo da apostasia. Eita, mas é o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Mas para quê? Mas para que isso vem acontecer, meu querido? Para quê? Para quê, Josias? Diga aí, venha, lê aí, Josias. 1 Coríntios. Para que os sinceros se manifestem. Eita, glória a Deus. Vai haver heresia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Vem aí, Josias. 19 diz assim. E 1 Coríntios 11, 19. 11, 19. Diz assim, meus queridos. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ponto. Você é sincero, você sincero vai se manifestar, sincero, e não vai querer nada disso aí, meu querido. Vai. Eita, os sinceros vai se manifestar. Agora. Eita, acaba com isso, pastor. Acaba com esse negócio de judaísmo dentro da igreja, pastor. A casa do tesouro caiu, pastor. Pastor, tirem também do povo essa guarda do sábado, pastor, que Jesus veio, aboliu tudo, o templo caiu. O véu se rasgou, pastor. O véu se rasgou. Jesus veio abolir. Tá aí o judeu mais
mais de 2000 anos, pastor, sem templo, adorando a Deus sem templo, pastor. Ei, pastor, a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem, querido. Eita, mas essa questão de templo, mais templo, isso é uma confusão. Irmão Alberto aceitou Jesus em 84, querido, nas Assembleias de Deus. Aí eu de lá pra cá, meu Deus, Jesus, só Deus, só a graça. Era nego brigando por causa de campo, nego é presidente batendo outro, pastor falando pra isso. É aquele nego, por causa de quê? Por causa do dízimo, meu filho, por causa disso aqui. Tem pessoa consagrando a mulher pastora para o dízimo. Meu filho, a igreja aí, uma igreja tá Maranata, que tem outra, duas Maranata, tem um que não trabalha com dízimo, tem um que trabalha com dízimo. Você roubou não sei quantos milhões, aí tá, a polícia foi prender, tudo aquele negócio todo. Veio, tá essa questão, uma briga feia, terrível lá em Recife, por causa do dízimo, meu querido. Não é por outras coisas não, é dízimo, não é outra coisa não, querido. É dízimo, é só maldição, porque a Bíblia diz que está debaixo da lei de Moisés, está debaixo da maldição. Da maldição, é maldição, querido. É maldição. Agora você sabe que Jesus foi desigrejado. Jesus não tinha nem onde inclinar a cabeça. Jesus não tinha, tá? Ele podia inclinar a cabeça lá no templo de Salomão, né? Mas ele não podia entrar dentro do templo de Salomão. Se ele entrar, ele era morto. E foi morreu. Aí pronto. Foi lá os donos do templo. Nem o próprio é esse. Não queria Jesus lá. É verdade. A mesma coisa, é verdade. Os líderes de hoje não querem o não dizimista da igreja dele. Entendeu? Aí a Bíblia diz: o céu é o meu trono e a terra é o quê? Os cabelos dos meus pés. Então tá certo. Então Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Então não se preocupa. Deus está aqui dentro. Coração aí. Ei, dentro do templo de carne. Tem que estar dentro do templo de carne. Que é o quê, irmão? Que é o quê? Que é a arca. A arca. O que é que tem dentro da arca? O que tem dentro da arca? Os 10 mandamentos. O que tinha mais? O vaso de maná. O que tinha mais? A vara de Arão, que é os milagres. Pai, Filho e Espírito Santo, que tem que estar dentro do templo. Porque o templo sem a arca não é nada. Não é nada. Então, se você não tem os 10 mandamentos, no caso, transformou em 2. Amar a Deus de todo o coração, toda força, teu próximo a ti mesmo, pô, tá arrasado, tá destruído. Não tem, se tu não tiver dentro de você. E o que mais? O maná, que é a palavra de Deus. Jesus disse para Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é a vara? A vara, os milagres, porque tem que você ver milagre na minha vida, milagre na vida do irmão Josias. É orar, o enfermo ser curado. Todos nós somos um milagre na mão de Deus, querido. Agora, vamos orar, vamos buscar revestimento, vamos buscar o poder de Deus, porque para vencer o que, irmão? Para vencer as tentações que há de vir sobre a terra. Ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu com grande ira para tentar os que habitam sobre a terra, e que você não estiver preparado, se você não tiver em santidade, porque 3 coisas nós temos que ter. O que nós temos que ter, irmão? O que? O temor, obediência e santidade. Caso nós não tivermos essas 3 coisas, pode... Ei, irmão Josinha, glória a Deus, glória a Jesus. Irmão, a bênção, tá? Deus te abençoe. Amém. E faça só orar por mim, por irmão Josinha aqui, que a gente toma aqui, tá? Pregando a palavra de Deus. Agora você que prega sobre os desigrejados, vai ler Bíblia, viu? Deus não habita em templo feito por mão de homem, cara. Deus não habita, viu? E tá aqui, 21 de Apocalipse. Nela, na cidade, não vi templo. Não vi templo. É mesmo mundo de gente desigrejado lá, viu? Desigrejado por quê? Porque o nosso templo é o nosso Deus. O nosso Cristo é o nosso templo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço primeiramente a Deus que aprendizado, né? Aprendizado. Eita, glória a Deus, glória a Jesus. Coisa boa, irmão. É bom verdade, a rapaz. Gente meditar, mastigar a palavra de Deus, né? É Coisa verdade. Boa. Não se iluda com esse negócio de tempo, querido. A gente agradece primeiramente a Deus, a você que ficou aí conosco aí. Então guarda essa palavra, irmão. As melhores catedrais, as bonitas catedrais que existem nesse meio do mundo, lá dentro está o pecado. Lá dentro está o pecado, querido. As imagens de escultura que Deus condena, todos esses atos. Todos esses atos da igreja católica que Deus condena, está lá a contaminação. A contaminação. É verdade. Meu Jesus. Mas é assim mesmo. Mas que Deus vai libertar muitos católicos nesses últimos dias. Porque estamos no fim de tudo, meu irmão. Então no fim de tudo, Jesus vai libertar muitos católicos. Jesus vai batizar muitos católicos no Espírito Santo depois que se converter. É tanto católico pipocando. Eita, glória a Deus. Por quê? Porque Jesus vai... Deus complica e descomplica, meu filho. Deus complica e descomplica. Os primeiros serão os últimos, né? Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Quem sabe os católicos aí agora... Eita, nessa geração agora vai se converter a Cristo aí, ó. Eita, Jesus aí, ó. E pregando o evangelho genuíno. Eu fui católico, idólatra, vivia no pé do Papa, vivia no pé da isso, daquilo. Mas hoje batizado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Eita, Jesus. É mesmo de católico agora. Obrigado
pela paz do Senhor. Glória a Deus, Meu Deus, glória meu Pai, a muito Deus. obrigado. Em nome de Jesus, Amém. Senhor, muito obrigado, Pai. Que essa palavra possa, Senhor, dar fruto Eita, nesses Jesus. corações. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. A paz do Amém. Senhor, Deus te abençoe.